Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de dar continuidade à escatologia. E nós estávamos lendo Lucas capítulo 21, e do versículo 12 ao 24, eu disse no outro vídeo que abre-se um parênteses no 12 e fecha no 24, né? Porque Jesus fala, antes, porém, de todas essas coisas, chega no 24, ele fala, até que o tempo do gentio se completa. Então, eu falei que iria falar sobre o tempo dos gentios pisando Jerusalém, que está no 24. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, quando Tito invade Jerusalém, né, que destrói o templo e a cidade fica em ruínas, muitas pessoas morrem de fome porque o cerco a Jerusalém demorou 3 anos e meio. Então, nesse tempo, morreram muitas pessoas. E se cumpriu aquela palavra de Cristo, né? Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque são dias de vingança contra este povo. E Eusébio de Cesareia narra neste livro aqui, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, de 263 depois de Cristo até 340 depois de Cristo. Ele narra que as mulheres grávidas não tinham mais leite para amamentar. E uma mãe pega um filho e pega esse filho e amaldiçoa o filho, cozinha o filho e come a metade do filho. Quando os ladrões entram, porque os ladrões estavam saqueando casa em Jerusalém, porque a fome era muito grande, e esses homens entravam de casa em casa. Quando eles entraram e viram aquela cena, os próprios ladrões ficaram chocados. Então, Eusébio diz, né, da profecia de Cristo, e ele diz assim, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, se você lê a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, da página 82 até a página 90, Eusébio narra o que aconteceu em Jerusalém. Como foram dias terríveis. Morreu 1.100.000 pessoas de fome. E 90.000 jovens de 17 anos foi levado como escravo. Porque a profecia dizia assim, serão levados cativos para todas as nações até que o tempo do gentio se complete. Jerusalém será pisada por eles. Qual que é o tempo dos gentios? É o domínio gentílico sobre Jerusalém. Quando eles foram espalhados para todas as nações, a diáspora, a dispersão, é o juízo sobre Israel. Depois eles retornaram em 1948 e formaram o Estado de Israel, né? Mas ainda tinha domínio gentílico, porque os árabes não aceitaram o Estado de Israel e invadiram Jerusalém e ocuparam a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia era ocupado pela Jordânia, né? A Cisjordânia, a península do Sinai pelo Egito, as colinas de Golã pela Síria. Então tinha um domínio gentílico. Eles pisavam Jerusalém. Até no ano de 1967, na Guerra dos 6 Dias, porque durou somente 6 dias essa batalha, Israel conquista novamente a península do Sinai, toma do Egito, a Cisjordânia ali da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria, e também a faixa de Gaza. Então, Jerusalém foi pisado até o ano de 1967. Então, essa profecia se cumpriu, né? O tempo dos gentios foi até 1967. Israel agora tem total domínio sobre seu espaço geográfico. Então esse é o tempo dos gentios e cumpriu a palavra do Senhor, né? Até o próprio Tito, no ano 70, quando invade Jerusalém, que ele vê tantos mortos, né, de fome e de brigas internas, né, um matando o outro, ele fica desesperado, né? Tito se desespera e fala, meu Deus, o que é isso? Então, por isso que Jesus falou, né?
aflição tal como nunca houve sobre este povo. O ano 70 cumpre, né, essa profecia. Jesus respondeu aos apóstolos, né, quando eles olharam para o templo e Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra aí que não seja derribada. Ele falou, quando sucederão essas coisas? A destruição do templo. Então a destruição do templo ocorreu com a invasão de Tito em Jerusalém, né, no ano 70, e aí acontece também a diáspora, né, eles são espalhados e levados cativos, escravos, né, como eu já disse, que Eusébio relata no livro que 90 mil jovens de 17 anos foram levados escravos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter entendimento, né, da palavra de Deus, da sequência das profecias, para que você ordene muito bem, né, esses fatos que Jesus falou. E nós estamos baseando esse estudo no cristianismo histórico, né? Então aqui está a história da igreja, né, de Eusébio, que narra esses fatos, né? Invasão de Tito, a destruição do templo, ai das grávidas, das que se amamentarem, né? Orai para que sua fuga não seja no sábado. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Eles fugiram para Massada, foi a última resistência judaica ali em Massada. E o cerco de Jerusalém, os 3 anos e meio, né? Até Daniel profetiza, na metade da semana, né, ele fará uma aliança com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então aí foi a destruição do templo, está profetizado, então a metade da última semana se cumpre com Tito entrando em Jerusalém e destruindo o templo, né? Depois eu vou falar mais sobre essas semanas de Daniel, explicar com detalhes, né? Porque o próprio Eusébio diz, né, do abominável da desolação, ele citando a invasão de Tito. Que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus.